No ar, Papo de Rádio. Aqui você conhece um pouco mais sobre os grandes nomes que fazem parte da história do rádio. Papo de Rádio. Papo de Rádio. E aí, gente, eu sou Kleber Salles e tá começando o nosso Papo de Rádio. Agradecendo a todos aí que nos ouvem pelas emissoras que transmitem o nosso Papo de Rádio, né? A Super Rádio 90, a Rádio Amor de Silvianópolis 104,9, também as emissoras no norte e nordeste do Brasil, né? Na Paraíba, galera toda que tá sempre junto com a gente aqui. Logo a gente vai organizar tudo aí. Tem mais emissoras chegando na nossa rede aqui para transmitir esse Papo de Rádio, que é um programa de rádio falando de rádio e conversando com os comunicadores, com quem faz parte da história do rádio, contando um pouquinho aí das suas histórias, né, e tudo mais. E também estamos pela Alternativa 2 Web Rádio, com o nosso Papo de Rádio. Grande abraço aí de Jaime, que logo vai estar por aqui também. Enfim, e vamos que vamos, né? Hoje vamos continuar aqui a série de bate-papo aqui com os nossos amigos da região aqui do sul de Minas, né? Pouso Alegre, né? Conversamos aí com a Miriam Moraes da Super Rádio 90 e hoje é a vez dele, ele que tem muita experiência, é locutor, é produtor, dirige a RPA Web Rádio, diretor, né? Faz de tudo na RPA Web Rádio. E ele passou pela Jovem Pan FM de Belo Horizonte, 98 FM, trabalhou em São José dos Campos, também aqui na nossa região, passou por Carmo do Rio Claro, na Onda Sul FM, enfim, várias rádios importantes já contaram com a voz, com os serviços aí dele, do Meninão, meu amigo Choque Show. E aí, Meninão Choque? Tudo certo, rapaz? E aí, Fê? É o trance psicodélico, eu lembro que... É o trance psicodélico. Eu lembro que quando você começou a me imitar, você falava isso, eu adorava. Eu sempre gostei de você me imitando. Acho bem próximo mesmo. Você e o Fabiano Lupe, você faz igualzinho a troca de horário, Fabiano Lupe e Choque, é sensacional. Exatamente, Fabiano Lupe, que é a voz padrão do nosso Papo de Rádio, né? Papo de Rádio. Isso. Pra você a história, as histórias dos nossos amigos radialistas. Isso aí. Aliás, Fabiano Lupe, queremos você aqui, hein, Fabiano Lupe? Exatamente. Fabiano Lupe me ligou hoje, depois de tanto tempo, vi uma foto do Fabiano Lupe andando de bike. Nossa, quem vê pensa que o menino é o fit total, né? Geração Saúde. Só pra enganar. É sensacional. Mas e aí, Choque, como é que estão as coisas aí? A RPA, que tá realmente uma explosão de audiência aqui em Pouso Alegre, né, na internet. A gente vai falar mais da RPA daqui a pouco, né? Sim. Porque antes eu quero que você me conte como que você começou a sua trajetória no rádio, como você começou a se interessar pela caixinha, pela latinha, aliás, né? Pela latinha. Eu acho que a minha história no rádio, ele é bem parecida com a história de muita gente que entrou no rádio, né? Aquela coisa de você ouvir, do pai ouvir, do vô. Eu, no meu caso, vou falar do meu caso. Morava lá em Itajubá, na Rua Major Belo, Lisboa, número 95, no centro da cidade, rua onde é a Max FM. E aí... Meu pai, eu era muito criança, eu tinha talvez 4, 5 anos de idade, e eu dormia entre meu pai e minha mãe, né? Eu não gostava, então o rádio AM ele pegava muito de noite, né? As ondas chegavam mais na noite, na madrugada, e meu pai dormia ouvindo rádio. Aliás, botafoguense, como era meu pai, como eu sou também, né? Meu pai ouvia muito os programas de esporte, então eu ouvia a Rádio Globo. Quando ele chegava do escritório, ele trabalhava na Sul América
Seguros, ele chegava, ele já ligava o rádio. Então eu já tava ali fazendo uma tarefa, ou brincando, alguma coisa, já ouvia as vinhetas da Rádio Globo, o canhonaço, enfim, tudo aquilo que era ligado, e os repórteres falando, e eu ficava ouvindo aquilo. Eu não tinha ideia do que era aquilo, mas sabia que tinham pessoas ali falando, e aquela coisa era meio que orquestrada. O locutor falava, ele mandava pro repórter, o repórter falava, voltava o locutor e um monte de vinheta. E eu era muito criança e comecei a achar interessante por esse lado, pelo viés do áudio, né? Olha que legal. Um fala, o outro fala, e eu fui crescendo, dormia entre meu pai e minha mãe, e meu pai dormia ouvindo rádio, e ali tava eu ouvindo Rádio Tupi e ouvindo Rádio Globo, que eram as rádios que ele ouvia. Então eu fui crescendo de criança até os 9 anos de idade, eu fui ouvindo rádio o tempo todo, né? E aí, nós juntamos ali os amigos de Itajubá, que também gostava de rádio, o Willer Cantuária, que tá hoje lá na Jovem FM, meu amigo Morcegão, que trabalhou comigo na Transamérica aqui em Pouso Alegre, hoje é funcionário do estado, não quis mais saber de rádio. E aí a gente começava a brincar de ser locutor, entendeu? Vamos brincar, falava, pegava gravador, gravava a gente falando, imitando o locutor, e nisso a gente ouvia rádio, bastante rádio, né? Passamos a adolescência inteira ouvindo rádio, aí depois nós fomos conhecer as FMs, a Transamérica, né? Era uma coqueluche, primeiro lugar em São Paulo. Então o rádio, ele entrou na minha história assim, com o meu pai ouvindo, né? E eu ouvindo de tabela, né? E depois eu fui conhecer a rádio por si só. Eu lembro que a minha mãe me deu o primeiro Walkman que a minha mãe me deu. Não tinha FM em Itajubá ainda. Isso deve ter sido em 81. E eu coloquei o aparelho, o fone no ouvido, liguei no FM. E não tinha FM na cidade, e eu peguei como se fosse local a Rádio Clube de Ribeirão Preto, porque não tinha interferência, então as outras FM chegavam mais fácil. Muito interessante. Eu comecei a frequentar a rádio com 9 anos de idade. 9 anos. 9 anos. Eu lembro que meu pai foi ver, meu pai gostava muito de futebol, inclusive o futebol da cidade. E ele me levava pra ver o time do Smart Futebol Clube, que inclusive o campo do Smart era na porta da rádio Itajubá AM. Era atravessar a rua e tá na rádio. E eu lembro uma vez que ele me pegou no colo, porque eu não tinha altura pra ver do vidro, né? Do aquário, eles chamam de aquário, né? E ele me pegou no colo e me levantou. Foi a primeira vez que eu vi um estúdio de rádio na vida. Eu tinha lá meus 4 anos de idade, 5 anos, e eu vi o locutor que eu vi foi o Vasquinho, que hoje acho que tá lá em Paraisópolis, e o Vasquinho tava fazendo locução na Rádio Itajubá. E daí pra frente foi aquela coisa, ouvindo o pai, ouvindo rádio em casa, e aquela coisa de achar tão interessante a pessoa falando no rádio, enfim, eu me apeguei com o rádio e fiquei no rádio, fico no rádio, até hoje estou fazendo rádio, só que hoje eu faço a minha rádio, né? Hoje você tá na sua rádio, né? Você é diretor, produtor. Tudo, faxineiro. Mas eu fiz muita rádio fora, andei, viajei, morei sozinho, enfim, muita coisa. E o que você começou a fazer primeiro, Choque? A trabalhar no rádio ou começou a trabalhar como DJ primeiro? O que veio primeiro aí nessa coisa toda? Eu comecei primeiro no rádio, mas sem ser locutor, como sonoplasta, folguista. Sonoplasta. Então eu com 9, 10 anos de idade, eu era pioi de rádio. Eu ia nas rádios, eu não era funcionário, eu ia nas rádios. Então eu ficava na rádio, ficava lá olhando. Rádio interior, né? A porta tá aberta sempre, né? Aí você chega, fica lá sentado e vê, manusear. E tem os filhos dos locutores, eu fui fazendo amizade. Eu fiz amizade com o Marcelinho, que é filho do Heráclito Marcino, um locutor que lá de Itajubá, tem um vozeirão. E depois eu frequentava a Rádio Itajubá, vi o Chico Vasconcelos na Rádio Itajubá no programa Comando Geral. Depois a minha mãe conhecia a mãe
de um locutor de rádio que era o Zé Maria, Móveis Zé Maria, barato todo dia lá na Rádio Itajubá. E assim eu frequentava. Ou eu ouvia ou ia lá, mas eu gostava de ir lá ver o sonoplasta, o locutor falando aquilo lá do veneno do rádio já tinha me picado. E aí aí eu peguei. E já tinha 9, 10, 11 anos. Foi quando aí entrou a primeira FM na cidade, que aí abria a Jovem FM 98.7 e a rádio abriu, né? E com o tempo, acho que passou uns 2 anos depois que a rádio abriu, o nosso querido Mário Santana, que tá no nosso grupo de WhatsApp. Grande Mário Santana. Ele trabalhava lá na rádio. Ele era o folguista da rádio. E aí ele pegou e começou a fazer locução, porque o folguista da rádio, lá nos anos 80, né? Isso era em 87, eu creio né? Eu tinha 13 anos de idade. Nesse caso, o folguista não era locutor, ele só fazia sonoplastia, só tocava música. Ficava uma lacuna de um locutor durante a tarde ou durante a noite. E aí eu comecei fazendo rádio, né? Ali foi a primeira vez que eu passei a receber por fazer rádio. E aí a rádio tinha um esquema com o clube da cidade, que é o Clube Itajubense. Então a rádio falou assim: olha, nós temos o nosso menino que é o folguista, o molequinho lá, que esse molequinho sou eu. E aí eles pegaram e falaram assim: a gente pega o moleque, eu dou dou 2 folgas pra ele. Em vez de ele trabalhar domingo aqui na rádio, ele vem e toca o som no clube. E aí eu passei a ser DJ do clube em função da rádio. Eu, ao invés de trabalhar na rádio, o dono da rádio me colocava pra trabalhar no clube. E aí eu gravava em fita de rolo, naquela época tinha fita de rolo, a programação musical que ia tocar no clube. Então eu já chegava no clube, eu não tocava as músicas lá no clube. Eu simplesmente pegava uma fita de rolo, enrolava no acai do clube, dava o play e deixava tocar. Então ali tocava 1 hora e pouco. Daqui a pouco eu tirava e colocava outra, entendeu? E assim era o som do clube. Legal. Assim bacana. Eu comecei o meu DJ. Aí você começou a tocar, né? E junto com o trabalho na Jovem FM. Na Jovem FM. Eu comecei como DJ em 87. Quem que você se identificou bastante, né, na locução, pra ter esse seu jeitão assim dinâmico, que quando você começou, você era um locutor de FM, né, daquele estilo que falava rápido e tudo mais, né? Aqui não, choque, tal e coisa. E quem que você se inspirou no início? Então, eu tinha duas opções aí, duas linhas de raciocínio que eu me inspirei. A primeira que eu me inspirei foi na AM. Eu ouvia o show do Antônio Carlos e eu acho até hoje sensacional. Então o show, eu ouvia muito, eu sabia diferenciar, por exemplo, teve uma fase lá, na minha adolescência, que eu ouvia as rádios de São Paulo, mas eu me identifiquei mais com as rádios no Rio. Por quê? Porque os locutores de São Paulo, que eu ouvia de madrugada, o Carlos Aguiar, por exemplo, era aquela locução: oi, minha amiga, meu amigo, olha, agora 4h02, 4h02, sabe? Assim, aquela coisa meio cadenciada, né? Sucesso! Enquanto na AM do Rio, a coisa era muito mais dinâmica e não tinha essa locução cantada, chorada, né? Que nem o Eli Correia, né? Oi, gente! Né? No Rio não tem isso. Puxando as frases. Não tem, e no Rio não tinha isso. No Rio eu ouvi o Washington Rodrigues e o Nilton Aberrian fazendo programa de samba de madrugada e era tudo falado, né? Vamos, estamos aqui, vamos trazer aqui a Alcione. A Alcione tá lançando disco novo. A locução era bem assim. Não tinha aquela oi! Então eu passei a ouvir mais rádio do Rio. E aí eu conheci o show do Antônio Carlos, que era o show. E você passou a ouvir o show do Antônio Carlos desde pequenininho. Desde pequenininho. Mas eu sou o Antônio Carlos desde pequenininho. E aí eu passei a treinar, porque eu era moleque, eu não era locutor. Eu fui ser locutor só aqui em Pouso Alegre.
Mas eu já falava, e falava sozinho, falava no banheiro, porque o locutor não canta no banheiro, ele narra no banheiro, né? E aí, é verdade. Eu narrava igual o Antônio Carlos, e a outra linha de ponto de vista que eu tinha era as rádios jovens, que a gente ouvia muito, porque eu sozinho ouvia AM, mas com os amigos eu ouvia FM. Meus amigos não curtiam AM, eles achavam aquilo brega, e eu nunca achei brega, eu achava popular muito bacana. E aí eu passei a ouvir a Transamérica na época do Wagner Mendes, do Marcelo Braga, enfim, e eu fui conhecer, inclusive eu conheci esse locutor, estive com ele, falei pra ele, olha, você é a referência da minha locução, que é o Rui Bala. Rui Bala. Né? O Rui Bala, ele falava todo desse jeito, né? Pra promoção Senigol Coca-Cola. O Rui Bala pela Transamérica para todo o Brasil via satélite. Eu adorava aquela locução dele e eu tive o prazer de estar com ele e falar isso pra ele. Então foram duas linhas de raciocínio para dois pontos de vista. A minha referência é o show do Antônio Carlos e também a locução do Rui Bala. Mas se você me perguntar qual é a que você gosta mais, é muito mais, mas muito mais o AM do show do Antônio Carlos. Tanto é que a minha locução no FM foi muito parecida com o Antônio Carlos. Ele não era muito parecido com o Rui Bala, a ponto de eu ter 2 ou 3 tipos de locuções no ar, que os diretores artísticos chegavam e falavam: ó, Choque, você apresenta o programa da balada à noite, mas eu quero que você faça essa locução. E quando você for fazer a locução da tarde, eu quero que você faça essa locução. E quando você for gravar uma chamada, você grava com essa locução. Bem interessante essas nuances, né? Essas mudanças aí de estilo e tudo mais. E demorou, né, rapaz? Você começou... Você trabalhou em muitas FMs, passou pela Jovem Pan de BH, né? Pela 975 de São José dos Campos e tudo mais. Todas elas rádios jovens, né? De programação jovem. Exatamente. Eu quando era moleque, a primeira rádio aí eu saí da Jovem FM e vim pra Pouso Alegre. Eu vim pra Pouso Alegre. E aí, aqui em Pouso Alegre, nós conhecemos o Dinei da Rádio Pirata Transasul. Eu fui conhecer o Filipão, tudo dessa época. Aí eu falei, eu sou de rádio, eu fazia rádio lá em Itajubá, só que eu não era locutor. Então a primeira rádio que eu fui falar foi a rádio do Dinei, a Transasul. Eu lembro. E aí eu falei, vamos fazer o programa de recadinho. E fizemos o programa de recadinho. E o programa bombava, Kleber, mas o programa bombava. A gente punha o telefone do amigo nosso, na casa que morava vizinho, mas ele anotava tanto recado, aonde a rádio pegava, a galerinha parava pra ouvir. E aí, o Dico, uma vez, na 101, ainda na época do Milton Reis e o seu Gilberto, né? O Dico chegou em mim e falou assim: "Você é o Choquito?" Eu sou o Choquito. Cara, a gente sabe que a cidade para ouvir você e o Filipão pra fazer o programa na Transasul. É comentado nas escolas. Minha filha comenta, minha filha ouve. Vocês não querem fazer o programa aqui, não? E aí, nós fomos para a primeira rádio. Eu fui fazer locução na primeira rádio, né, comercial mesmo, que foi a 101 aqui de Pouso Alegre, né? E aí foi eu, o Filipão, nós trouxemos o Drusco, e foi uma fase muito boa, mas infelizmente a rádio não era investida, não tinha equipamento o suficiente para bater com a D2, que já estava no mercado com MD, e a 101 com cartucheira, né? Então a qualidade de áudio era muito precária da 101, né? Era mais ouvida pela criatividade do que pela qualidade de áudio. Na 101 era eu, o Drusco, o Felipe, Ailton Bispo e Aguinaldo Silva, Alex Andrade. Tinha o Emerson de Mello, né? Emerson de Mello. E aí a Transamérica veio. O Jair Asbar comprou a rádio e trouxe a Transamérica. E o Marcelo Nascimento, que hoje acho que é o diretor ele foi diretor do Pânico, enfim. Acho que foi o último diretor do Pânico, né? O Nascimento.
ele falou assim, eu falou pro Jair, por mais que você mantenha a rede, nós precisamos de locutores locais para gravar comercial, enfim. E nós fizemos os testes e quem ficou foi eu e o Filipão. Eu e o Filipão. E o Drusco foi embora. Na verdade, quem passou no teste foi eu e o Drusco. Né? Mas o Drusco não quis ficar, voltou para Itajubá e o Filipão entrou. O Filipão ficou um tempo, depois o Filipão saiu, entrou o Morcegão. Quando entrou o Drusco, o Morcegão, foi a melhor fase, eu digo que foi a melhor fase de FM em Pouso Alegre. Por quê? Foi maravilhosa mesmo, né? Nós dois tínhamos raciocínio de FM, nós dois éramos padrão da Transamérica, era a locução padrão da Transamérica, escolhido pelo diretor de São Paulo. E a gente, o Drusco tinha uma capacidade, o Morcegão tinha uma capacidade muito grande de ação promocional. E a rádio tinha as meninas, tinha uniforme, aquilo lá era uma novidade para o Pouso Alegre. O carro da Transamérica, todo mundo já conhecia a Transamérica de nome, parava aquele carro com aquele T bonito. As meninas saindo, adesivando. A gente fazia cobertura de vestibular, de cursinho, tá na galera, baile à fantasia, carnaval. Isso foi muito bom foi uma fase muito boa da rádio no FM jovem em Pouso Alegre. E como é que foi a sua chegada no AM? Conta pra nós aí que depois um locutor de FM jovem, né, e realizando o sonho de fazer, né, o AM popular no estilo do Antônio Carlos, que aí depois você, né, passaram-se os anos, aí depois você veio pra Rádio Clube fazer aquilo que você tinha vontade, né, de muitos anos atrás, né? Aí passou bem ano, né, porque eu saí da Transamérica, fui pra Onda Sul, em Carmo do Rio Claro, com uma rádio fortíssima, depois fui pra Atenas FM, depois eu fui pra 98 FM em Belo Horizonte, a convite do diretor artístico, eu ouvi um piloto meu, depois eu fui pra São José dos Campos, no grupo Band Vale, depois eu voltei pra Jovem Pan, em Belo Horizonte, aí eu já tinha uma bagagem muito boa de rádio, mas boa de FM. Quando eu parei, eu pensei assim, eu não quero mais fazer rádio, esse negócio de morar longe é muito complicado, eu já estou contente com a trajetória de rádio que eu tinha, e olha que eu deixei de trabalhar em 2 FMs em São Paulo, capital, jovens, por opção, né? Não quero, não vou porque não quero. E aí eu peguei e falei assim, bom, agora que eu já tô macaco velho de rádio, que eu já não preciso provar pra ninguém que eu sou bom naquilo que eu faço, agora eu vou fazer aquilo que eu sempre quis fazer, que era fazer a AM. Aí, o que eu pensei? Vou ter que voltar, porque uma AM maior, ninguém olhava pra mim. Eu, por exemplo, lá em São José dos Campos, o grupo tem a Band Vale, a 975 e a Bandeirantes AM. Eu chegava lá no locutor da AM durante a tarde, eu fazia horário de manhã, depois da tarde ficava lá. E aí eu falava pra ele, cara, meu sonho é fazer a AM. Ah, que isso, rapaz? Você é bom locutor de FM, todo mundo quer fazer FM, você quer fazer a AM, e eu queria fazer a AM. Aí eu cheguei aqui em Pouso Alegre, falei assim, bom, eu vou procurar uma AM, não vou nem cobrar, eu só quero que dê um espaço. Aí eu fui lá no Murilo Maia. Murilo, ô Choquito, tudo bem? Eu quero fazer um programa. Você tá louco? Você é o choque. Você é o choque da Jovem Pan. Você é o choque do Grupo Band. Como é que você quer fazer a AM aqui na minha rádio? Ô Murilo, eu não quero nem cobrar, eu quero fazer. E aí eu comprei as vinhetas, que são essas que estão no ar, Choque Show, programa Choque Show, e fiz o máximo que eu podia de uma FM carioca, de uma AM carioca, eu coloquei. Então no meu programa de AM eu falava como o Antônio Carlos, e tinha padre que falava, dava o testemunho do padre, o dia do santo, e tinha novela, porque o Antônio Carlos falava de novela, eu também colocava na minha. Então eu acho que foi eu fiquei muito contente com o resultado, com o meu programa popular, e se a AM não desaparecesse como está desaparecendo hoje, eu ia ganhar muito dinheiro com a AM, mas não deu, cheguei atrasado. São as histórias do Meninão Choque. E você lembra de alguma gafe, de algum mico que você tenha pagado aí durante esses anos? São mais de 30 anos de mais rádio. De 30 anos de rádio. Assim. Comecei muito cedo, né? Comecei com 9 anos. Né? Mas tem algum momento engraçado aí que você lembra aí pra contar pra gente? Eu lembro de um momento, eu tinha talvez
14 ou 15 anos de idade, acho, não sei. Né? Eu 45 já não lembro mais nada no passado, mas eu estava na Jovem FM nessa época que eu fazia sonoplastia, e eu fazia de meio-dia a 1 da tarde. Eu saía da escola lá de Itajubá, do grupo estadual, Carneiro Júnior, e saía com a mochila e já ia pra rádio pra fazer o horário de meio-dia a 1 da tarde, porque não tinha locutor esse horário, e a rádio, apesar de chamar Jovem FM, tocava música orquestrada, né? Richard Clayderman, essas coisas. E aí eu voltava pra rádio 8 da noite e só saía de lá 1 da manhã. E um belo dia, evidentemente, cansado, escola de manhã, de tarde rádio, de noite rádio, eu dormi na rádio, botei um vinil e encostei a cabeça na mesa e acordei com o telefone tocando, com hoje é o locutor, é a voz da 98 FM em Belo Horizonte, também faz as vinhetas do Jairo Bauer, que é o Eric Luiz, e o Eric falou: ô Choquito, o que aconteceu aí? Aí quando eu olhei pro vinil, a agulha já tava lá no selo, sabe? Que coisa. E aí a música tocou o vinil inteiro e eu apaguei. Talvez quem deixei meia hora a rádio fora do ar. E essa foi uma das gafes, né? Tem várias, tem muitas. Essa foi clássica, né? Essa foi clássica. Nosso grupo de locutores lá, sempre esse episódio surge lá. Relembrado, é o flashback. Eu já chamei na 98 em Belo Horizonte, eu já chamei a 98 de 92, em São José dos Campos, eu tinha que entrar às 6 da manhã, acordei às 9h30 da manhã. Desse jeito. E vamos falar, já tá quase, infelizmente o nosso tempo é curto, né, rapaz? Mas vamos falar um pouco da RPA, como é que tá a RPA Web Rádio, que vai, né, até passar por uma mudança aí de assinatura aí, né? Vai ser a Rádio RPA, né? E faz essa parceria com a gente aqui na Super 90, com a Rádio Amor de Silvianópolis também, no esporte. Como é que tá sendo a experiência de trabalhar com esporte, com a equipe do Show de Bola RPA? Conta um pouco pra nós aí. Então, a RPA é um projeto de rádio web que começou em 2006. Depois teve uma parada e depois eu voltei. Quando era em 2006, a rádio tocava grandes sucessos e depois, quando eu voltei, a rádio passou a tocar flashback. E sempre foi, ainda quando a rádio começou, o acesso à internet ainda era bem restrito. A rádio, apesar de ser de começar numa época que era restrito, né? Eu já treinava, já estava me preparando para tocar uma rádio, para coordenar uma rádio. E hoje não, hoje você vê aí que tem rádios, tem gente que vive de rádio web. A rádio web hoje tem empresa que contrata locutores. Eu trabalho, meu estúdio, que eu tenho um estúdio paralelo com a rádio, meu estúdio é um estúdio de 2 rádios webs. E rádios que ganham bem, faturam bem, que transmite, que viajam o Brasil inteiro transmitindo futebol, não é nem só a região. Então eu trouxe a ideia do flashback por ser segmentado, por ser uma coisa que eu acho que atinge mais o público, o cara que tá no escritório, o cara que é profissional liberal, enfim, não é a molecada, é mais o pessoal de 30 pra cima. E eu encontrei com o Cláudio, e a ideia do futebol foi quando eu encontrei com o Cláudio tinha voltado de São Paulo, é narrador lá em São Paulo, e eu peguei e falei, o Cláudio falou, puta, cara, eu queria tanto voltar a fazer narração, não sei o que, eu falei assim, fica tranquilo, Cláudio, que eu vou colocar futebol na RPA e você vai ser o narrador. E aí eu fiz isso, porque eu não sou patrão de rádio, mas se eu fosse, eu digo o seguinte, eu seria o patrão que todo funcionário gostaria de ter. Primeiro que eu prezo muita qualidade da plástica. Se a RPA fosse FM, se ela não fosse primeira, ela seria segundo lugar no Ibope. Se tivesse pesquisa em Pouso Alegre, ela seria segundo lugar. Eu posso dizer isso porque eu trabalhei em rádio que tem pesquisa. Em Pouso Alegre não tem pesquisa.
Mas eu trabalhei em rádio, sei os critérios e para onde anda a pesquisa. Por isso, o meu conhecimento de rádio faz com que eu tenha uma rádio web que é mais forte que um monte de FM. E todo mundo, você conhece, você sabe o que eu tô falando. A minha rádio web é bem melhor que um monte de FM que tem aí. Então, né, se a minha rádio fosse FM, incomodaria bem. Mas então eu acho que a gente tem que investir nos produtos que as rádios não têm. Então o que a RPA tem? Tem futebol, tem programa de samba raiz, tem o flashback, tem jornalismo de hora em hora, igual era o Globo no Ar. Então eu construí com a minha rádio e hoje todo mundo tem acesso à internet. Todo mundo pode assistir. Dito isso, você pega a transmissão esportiva da RPA, quando a gente faz uma live no Facebook, a gente atinge 500 pessoas simultâneas, entendeu? Passa de 16, 20 mil visualizações para uma rádio web que transmite o futebol da segunda divisão da cidade. E é impressionante como que surtiu um resultado... um sucesso foi aí, né, a cobertura do Pousão, né, da segunda divisão no ano passado, né, as transmissões, inclusive em parceria com a Super 90, porque a Super 90 faz o papel de transmitir no FM, né? Enquanto que a RPA pela internet. Ô Kleber, nós temos hoje uma coisa muito interessante. Eu acho muito bacana, agradeço muito o Neymar por ter apostado nessa ideia. E eu topei na hora, se pode, fica à vontade, Neymar, manda ver. Veja aonde a gente chega, né? Primeiro a gente tinha as FMs piratas. Depois, junto, tinha as FMs comerciais. Depois, as piratas foram acabando e foram surgindo as comunitárias, que já tem o direito de transmissão pelo Ministério da Comunicação. E as rádios webs foram surgindo. Hoje nós temos... O Neymar tem 2 rádios comunitárias, né? Aqui, que é a Super, e lá em Silvianópolis, a Amor, né? E ele, na condição de comunitário em FM, está retransmitindo uma rádio web, né? Pois é, então, muito legal mesmo. E eu não vejo assim, mas o cara tá se rebaixando transmitindo rádio web. Não é, não. Ele não tá se rebaixando transmitindo rádio web. Ele está espertamente, inteligentemente transmitindo um produto de qualidade e que a gente não encontra no mercado facilmente, né? O Neymar não transmite a RPA inteira, só transmite o futebol. Muito inteligente da parte dele e da qual eu gosto muito dessa parceria. Meninão Choque, foi um prazeraço ter você aqui no nosso Papo de Rádio. E me pediram para perguntar por que Choque. Por que Choque? Qual a história do apelido Choque do meninão? Era Choquito. Era antes, Choquito. Né? Era Choquito e eu tinha a cara com muita espinha. Muita, mas muita mesmo. Então o apelido de escola era Choquito, por causa dos flocos crocantes do chocolate Choquito. Aí foi Choquito por muito tempo. Quando eu cheguei na Onda Sul, isso foi Choquito até na Transamérica. Quando eu cheguei na Onda Sul, em 97, as meninas da promoção, né? A Onda Sul é a maior rádio que nós temos aqui, tem setor promocional grande, é um prédio de 3 andares, né? Tem TV, tem tudo, né? Apesar de estar numa cidade pequena, é uma rádio muito forte. E aí o que acontece? As meninas chamavam o Marcelo de Mar, o Diego de Di e o Choquito de Choque. E aí, ficou o choque. Quando eu fui pra Jovem Pan, quando eu fui pra 98 em Belo Horizonte, o diretor artístico, o Filipão, ele pegou e falou assim, mas me diga uma coisa, seu nome é o quê? Eu falei, meu nome é João Clauber. Ah, tá, e é Choque, Choque. Ele falou assim, então vai ficar Choque. Ele não gostou muito dele. Ele perguntou, se eu tivesse um nome artístico bacana, ele ia falar pra tirar o Choque e manter o João Clauber. Mas como ele ouviu, ele não gostou da sonoridade do João Clauber, ele pegou e
e falou, continua choque. E aí ele um belo dia entrou no estúdio e falou assim, eu tive uma ideia muito boa. Toda vez que você entrar no ar e você falar que é o choque, você fala assim, tem energia no ar. E assim eu carrego até hoje a ideia do Filipão lá de Belo Horizonte. Eu toda vez que eu entro no ar... Energia no ar! 98, a melhor do pop rock, por aqui é o Meninão, é o Choque, tem energia no ar! Sensacional, muito legal. Tá respondida a pergunta. Foi o nosso ouvinte Sérgio de Muzambinho que estava com essa curiosidade. Sérgio! Um abraço pro Sérgio. Terra do Milton Neves, fala terra muito. Do Milton Neves. É isso aí. Choque, brigadão aí, viu, por você ter cedido aí um pouco do seu tempo para falar com a gente aqui no nosso Papo de Rádio. E as portas aqui estão sempre abertas. Vamos ter que fazer mais uma edição do Papo de Rádio, porque tem muita história, né? Tem muita história. O rádio é cheio de histórias pra contar, né, rapaz? Claro, ainda mais na nossa história, né? Nossa senhora, se eu contar toda a história, vai fazer um programa, 5 edições de programa. Com certeza. Valeu, Choque. Brigadão mais uma vez. Sucesso sempre, né? Nos projetos aí da RPA, que tá só crescendo em audiência e tá, né, a tendência... Com essa evolução aí do rádio, o rádio andando junto com as redes sociais e tudo mais aí, a RPA realmente só tem, né, feito muito bem isso, né, cumprido esse papel aí, né, fazendo com que o rádio se modernize cada vez mais, né, rapaz? E vamos caminhando aí. Vamos caminhando. Sempre a gente não pode parar enquanto a gente tiver essa nossa pequena passagem no nosso planeta Terra. A gente tem que fazer o que gosta, né? E se ganhar dinheiro fazendo o que gosta, é melhor ainda, né, Kleber? É melhor ainda, né? Valeu, meu querido Choque! Falou, meninão! Um abraço, sucesso aqui no seu programa. Eu ouço, a primeira coisa que eu faço aqui, na hora que eu tô tomando café, eu coloco no seu programa na Super, né? Maravilha! E participa também, né? Com os resumos aí dos campeonatos, exatamente. Campeonato Brasileiro. Exatamente, a gente traz a informação. Aprendi recentemente a gostar de esporte, futebol, né? Pelo menos não gostar, eu sempre gostei, sempre, desde criança, sou botafoguense, mas eu não me arriscava a comentar futebol, agora eu já comento. Com certeza. Valeu, meninão! Muito bem aí. Um abraço, meu querido Choque! Um abraço! E esse foi o nosso Papo de Rádio. Semana que vem tem mais, hein, galera? Um abraço aqui do Kleber Salles e a gente se fala pelas ondas do rádio. Forte abraço, gente! Papo de Rádio. Papo de Rádio.